Capítulo 5. Complexo do Alemão. Ruth Jurberg. O Complexo do Alemão, popularmente chamado apenas de Alemão, é um bairro que abriga um dos maiores conjuntos de favelas da zona da Leopoldina, na zona norte do município do Rio de Janeiro. Seu sistema viário possui várias ruas principais, sendo duas delas, a Rua Itaoca e a Rua Itararé, consideradas artérias de penetração. A favela é bem definida em termos de limites e possui várias subcomunidades nos diferentes morros, com grande parte das habitações já consolidadas em alvenaria, a maioria com 2 pavimentos. Na parte mais alta de alguns morros, ainda existem áreas consideradas de risco geológico, como no Morro do Adeus. Um aspecto importante e que merece destaque foram os investimentos do PAC Favelas para as 12 comunidades. Um dos equipamentos mais relevantes foi o teleférico, com suas 5 estações, que ligam vários morros ao trem de Bom Sucesso, diminuindo o tempo de deslocamento para 17 minutos. Figura 1. Teleférico do Alemão. Fotografia colorida, tirada de um ponto elevado, que captura a densa paisagem urbana do Complexo do Alemão, com foco na infraestrutura do seu teleférico. O primeiro plano é dominado por uma vastíssima mancha de casas de construção informal, predominantemente de tijolo aparente, que se estendem pela encosta. Acima desse mar de telhados, a estação do teleférico se destaca. É um grande edifício de estrutura moderna, pintado em tons de amarelo e cinza. Uma das cabines vermelhas do teleférico está em movimento, cruzando a área densamente povoada. Ao fundo, o horizonte exibe o panorama urbano da cidade do Rio de Janeiro e a silhueta das montanhas, estabelecendo um forte contraste entre a comunidade e a área urbana formal. Fonte: Wikifavelas, sem data. Localização: o bairro foi oficializado em 9 de dezembro de 1993. O Complexo do Alemão é mais conhecido pelos seus assentamentos informais. Ocupa toda a porção leste da Serra da Misericórdia, no noroeste da cidade do Rio de Janeiro. Espalhado entre os bairros de Ramos, Penha, Olaria, Inhaúma e Bom Sucesso, o Complexo do Alemão é dividido em 12 subcomunidades: Morro do Alemão, Grota, Nova Brasília, Parque Alvorada Barra Cruzeiro, Alto Florestal, Itararé, Morro da Baiana, Morro dos Mineiros, Matinha, Morro da Esperança, Pedra do Sapo, Joaquim de Queiroz, Fazenda das Palmeiras e Morro do Adeus. Foi a primeira favela a se tornar uma região administrativa em 1986 e foi formalmente reconhecida como bairro em 1993. Histórico: o Complexo do Alemão ocupa toda a porção leste da Serra da Misericórdia, no noroeste do Rio de Janeiro. O complexo abrange pelo menos 12 comunidades, situadas entre os bairros de Ramos, Penha, Olaria, Inhaúma e Bom Sucesso, a saber: Morro do Alemão, Grota, Nova Brasília, Parque Alvorada Barra Cruzeiro, Alto Florestal, Itararé, Morro da Baiana, Morro dos Mineiros Barra Matinha, Morro da Esperança, Pedra do Sapo, Joaquim de Queiroz, Fazenda das Palmeiras e Morro do Adeus. Foi a primeira favela a se tornar uma região administrativa em 1986 e foi formalmente reconhecida como bairro em 1993. A construção de domicílios nas encostas e morros que hoje formam o Complexo do Alemão teve início na década de 1920. Essa foi a solução encontrada por muitos trabalhadores que não podiam arcar com habitações no centro da cidade ou na Zona Sul e por isso se dirigiram ao subúrbio. A necessidade de moradia suplantava as péssimas condições de infraestrutura que caracterizavam esses domicílios. Segundo os moradores, a ocupação do Complexo do Alemão iniciou-se no Morro do Adeus e no Morro do Alemão, que tinham seus domicílios construídos com zinco ou estuque. Nas décadas de 40 e 50, houve aumento expressivo da população devido à migração de trabalhadores nordestinos e, consequentemente, novas áreas no complexo foram ocupadas, como Nova Brasília, Itararé, Grota, Esperança e Mineiros.
Porém, a ocupação ainda era dispersa, com construções distantes umas das outras. Nessa época, várias indústrias se instalaram no entorno do complexo. A partir dos anos 60, houve intensificação e adensamento da população do complexo. Os primeiros domicílios de alvenaria começaram a ser construídos e, assim como nas demais favelas da cidade, a ocupação, que era considerada um processo transitório e por isso recebia poucos investimentos por parte do poder público, se consolidou. A partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, a ocupação do complexo se completou com domicílios construídos nas áreas da Fazendinha, Palmeiras e Baiana por novos imigrantes. Como em outras partes do município, a lógica de localização das favelas explica-se pela combinação de dois fatores: disponibilidade de terra a ser ocupada e proximidade aos mercados de trabalho e serviços. Ambos os fatores eram encontrados na área de planejamento 3, na qual se insere o Complexo do Alemão, por ser esta a primeira zona industrial da cidade, próxima ao centro e bem servida de meios de transporte. As 12 comunidades do Complexo do Alemão apresentam diferenças significativas quanto ao tamanho da população e ao número de domicílios, sendo as comunidades da Fazendinha, Alemão e Itararé as que concentram a maior parte dos moradores e dos domicílios. Há, entanto, pouca variação no que diz respeito à densidade domiciliar, que é de aproximadamente 3,1 habitantes por domicílio em todo o complexo, portanto bastante próxima à média municipal em 2000 e menor do que a média do bairro em 2001. As maiores densidades demográficas são encontradas nos locais com maior facilidade de acesso, seja por estarem nas áreas mais baixas do morro, seja pela existência de infraestrutura viária. As menores densidades demográficas foram encontradas em Relicário, Fazenda das Palmeiras, Morro dos Mineiros e Morro da Esperança, onde são registradas densidades inferiores a 200 habitantes por hectare. Histórico. O Complexo do Alemão ocupa toda a porção leste da Serra da Misericórdia, no noroeste do Rio de Janeiro. O complexo abrange pelo menos 12 comunidades, situadas entre os bairros de Ramos, Penha, Olaria, Inhaúma e Bom Sucesso, a saber, Morro do Alemão, Grota, Nova Brasília, Parque Alvorada, Cruzeiro, Alto Florestal, Itararé, Morro da Baiama, Morro dos Mineiros Matinha, Morro da Esperança, Pedra do Sapo, Joaquim de Queiroz, Fazenda das Palmeiras e Morro do Adeus. Foi a primeira favela a se tornar uma região administrativa, em 1986, e foi formalmente reconhecida como bairro em 1993. A construção de domicílios nas encostas e morros que hoje formam o Complexo do Alemão teve início na década de 1920. Essa foi a solução encontrada por muitos trabalhadores que não podiam arcar com habitações no centro da cidade ou na zona sul, e por isso se dirigiram ao subúrbio. A necessidade de moradia suplantava as péssimas condições de infraestrutura que caracterizavam esses domicílios. Segundo os moradores, a ocupação do Complexo do Alemão iniciou-se no Morro do Adeus e no Morro do Alemão, que tinham seus domicílios construídos com zinco ou estuque. Nas décadas de 1940 e 1950, houve aumento expressivo da população devido à migração de trabalhadores nordestinos e, consequentemente, novas áreas no complexo foram ocupadas, como Nova Brasília, Itararé, Grota, Esperança e Mineiros. Porém, a ocupação ainda era dispersa, com construções distantes umas das outras. Nessa época, várias indústrias se instalaram no entorno do complexo. A partir dos anos 1960, houve intensificação e adensamento da população do complexo. Os primeiros domicílios de alvenaria começaram a ser construídos, e assim como nas demais favelas da cidade, a ocupação, que era considerada um processo transitório e por isso recebia poucos investimentos por parte do poder público, se consolidou.
A partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, a ocupação do complexo completou-se com domicílios construídos nas áreas da Fazendinha, Palmeiras e Baiana por novos imigrantes. Como em outras partes do município, a lógica de localização das favelas explica-se pela combinação de dois fatores: disponibilidade de terra a ser ocupada e proximidade aos mercados de trabalho e serviços. Ambos os fatores eram encontrados na área de planejamento 3, na qual se insere o Complexo do Alemão, por ser esta a primeira zona industrial da cidade, próxima ao centro e bem servida de meios de transporte. As 12 comunidades do Complexo do Alemão apresentam diferenças significativas quanto ao tamanho da população e ao número de domicílios, sendo as comunidades da Fazendinha, Alemão e Itararé as que concentram a maior parte dos moradores e dos domicílios. Há, no entanto, pouca variação no que diz respeito à densidade domiciliar, que é de aproximadamente 3,1 habitantes por domicílio, em todo o complexo. Portanto, bastante próxima à média municipal em 2000, 3,3 habitantes por domicílio, e menor do que a média do bairro no mesmo ano, 3,6 habitantes por domicílio. As maiores densidades demográficas são encontradas nos locais com maior facilidade de acesso, seja por estarem nas áreas mais baixas do morro, seja pela existência de infraestrutura viária. As menores densidades demográficas foram encontradas em Relicário, Fazenda das Palmeiras, Morro dos Mineiros Matinha, Morro da Esperança, Joaquim de Queiroz, Fazenda das Palmeiras e Morro do Adeus. Figura 3. O alemão antes. Fotografia histórica parcialmente colorizada em tons de sépia e cores suaves que retratam uma rua movimentada e a paisagem inicial do Complexo do Alemão em uma época anterior. A rua, em primeiro plano, é de terra ou pavimento simples e está repleta de pessoas caminhando, algumas carregando objetos na cabeça. Há pequenas estruturas comerciais rústicas e baixas nas margens, e veículos antigos, como um Fusca e um ônibus, circulando no centro da rua. A paisagem é dominada por uma encosta íngreme que sobe ao fundo, completamente coberta por uma aglomeração densa de casas simples e de construção irregular, com pouca vegetação entre elas. Postes de madeira e fiação aérea atravessam a rua, e a cena, vibrante e caótica, captura a intensa vida social e a ocupação consolidada do morro. Fonte: não informada, sem data. Caracterização socioeconômica. Nas atividades econômicas, o desemprego é o dobro do registrado no município do Rio de Janeiro. 12 em cada 100 moradores do complexo não conseguem arrumar emprego. No Rio, são 6 em cada 100 pessoas. Analisando cada uma das comunidades do complexo, verifica-se que o desemprego é elevado em todas. As que apresentam os maiores índices de pessoas desempregadas são Casinhas, 24,6%, Mineiros Matinha, 13,6%, Nova Brasília, 12%, Palmeiras, 11,55%, Fazendinha, 11%, Esperança, 11% e Itararé, 11%. Mesmo quando conseguem um trabalho, poucas pessoas da comunidade obtêm um bom emprego, formalizado e com carteira de trabalho assinada. No Complexo do Alemão, apenas 29% das pessoas que trabalham têm carteira assinada, enquanto no estado, esse percentual está na faixa de 42% dos trabalhadores. A análise das informações do censo da empresa Listen, elaborado para o governo do estado entre os anos de 2008 e 2009, mostra a situação precária, em termos financeiros e sociais, em que vivem os cerca de 100 mil habitantes do complexo. Sua população, formada em sua maioria por jovens de até 29 anos, 55% do total, convive com taxas altíssimas de desemprego. 11,3% dos moradores não trabalham,
índice bem acima da média da cidade, 6,8%. As mulheres são chefes em 51% das famílias do complexo. Somando-se desempregados, crianças, estudantes e donas de casa, 64% da população das 14 comunidades não tem nenhuma renda. No universo dos que trabalham, 51% estão em situação precária. Não têm carteira assinada nem acesso a benefícios trabalhistas, são autônomos ou vivem de bicos eventuais. Vale destacar que durante as obras da primeira etapa do PAC, foram contratados em torno de 3.000 moradores para trabalhar nas obras do complexo como empregados do consórcio responsável pelo contrato. Ainda nos aspectos econômicos, com relação aos empreendimentos, mesmo com todas as dificuldades, as empresas localizadas no Complexo do Alemão são importantes para a economia local, pois geram empregos e renda na comunidade. Com base nas pesquisas realizadas, a economia no Complexo do Alemão é marcada por baixa renda, falta de acesso a serviços bancários e forte potencial empreendedor, que dinamiza a economia local. Características econômicas. Pesquisas de 2020 indicavam que 63% dos moradores viviam com até um salário mínimo regional. Destes, 24% não tinham nenhuma fonte de renda mensal. A renda familiar per capita era de R$ 420,23 em 2010, um valor significativamente menor que a média da cidade do Rio. Empreendedorismo local. O empreendedorismo é um motor econômico na comunidade, com muitos moradores buscando ter o próprio negócio. Iniciativas como a Feira Gastronômica demonstram o potencial de eventos locais para movimentar a economia. Economia informal. A informalidade é um componente central da economia local. Dificuldades para empreender. Apesar do potencial, empreendedores locais enfrentam desafios como falta de acesso a crédito, burocracia e pouca informação sobre gestão e educação financeira. Setor industrial. A região já foi um polo industrial importante para o Rio de Janeiro, mas a violência afastou as empresas ao longo dos anos. Características socioeconômicas da população local. A proporção de mulheres na estrutura da população acompanha a tendência municipal, sendo este grupo predominante em todas as comunidades do Complexo do Alemão. Em Itararé, a proporção de mulheres é a mais elevada, com 54,3%. A população feminina também é mais expressiva entre adultos e idosos, embora os homens predominem na faixa etária de 0 a 14 anos. As crianças entre 0 e 14 anos representam proporcionalmente quase um terço da população do Complexo do Alemão, 27,1%, enquanto os idosos de 60 anos ou mais representam pouco mais de 8%. A população em idade ativa, entre 15 e 59 anos, é bastante expressiva no conjunto dos habitantes, 62,7%. E a proporção de jovens de 15 a 24 anos é de 17,2%. Na comunidade da Grota, essa proporção chega a 24,7%. A composição da população por faixa etária indica a necessidade de criar políticas específicas para crianças e jovens, voltadas para o aumento da escolaridade e, no caso dos jovens, para a inserção no mercado de trabalho. Também se faz importante o investimento na criação de novos postos de trabalho, que incorporem as experiências locais na área da cultura. A taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais no Complexo do Alemão é elevada em relação à taxa do município do Rio de Janeiro no ano 2000, 4,4%, embora seja menor se comparada à taxa do bairro do Complexo do Alemão no mesmo ano, 10,9%. Pessoas analfabetas encontram dificuldades em exercer sua cidadania, se socializar e contribuir positivamente para o desenvolvimento da sociedade. Também é elevada a proporção de 29% de jovens de 15 a 19 anos que não estudam.
Entre aqueles com 20 a 24 anos, essa taxa sobe para 73%. O aumento da escolaridade no complexo é um dos desafios a serem enfrentados. Parcela pouco expressiva da população chega ao ensino superior. De acordo com o censo de 2008, apenas 3,2% da população residente no complexo ingressou ou concluiu o ensino superior. Equipamentos públicos. A rede municipal de ensino oferece aos moradores do complexo educação infantil, classes especiais e ensino fundamental, por meio de 26 escolas instaladas nos bairros Inhaúma, Bom Sucesso, Higienópolis, Ramos e Olaria. A rede estadual de ensino oferece aos moradores do complexo o ensino médio, através de 28 unidades instaladas nos bairros Bom Sucesso, Inhaúma, Olaria, Ramos, Higienópolis, Braz de Pina e Penha. Nas comunidades do Complexo do Alemão, existem atualmente 5 creches, que estão sendo repassadas para a Secretaria Municipal de Educação. Na primeira fase do PAC, no Alemão, foi construída e inaugurada uma escola de ensino médio com capacidade para atender até 1.440 alunos, com aulas no contraturno escolar e piscina olímpica para a prática de esportes. Apesar de os níveis de escolaridade dos moradores do complexo serem inferiores aos do restante do município, a avaliação que eles fazem da escola, de modo geral, é alta. No entanto, a da rede pública é pior do que a da escola privada. A primeira escola pública a funcionar na região foi a Escola Municipal Padre Manuel da Nóbrega, instalada nos anos 1960. 20 anos depois, na década de 1980, foi aberto o primeiro CIEP, na comunidade de Nova Brasília. Outro marco na história da educação no Complexo do Alemão foi a criação da primeira creche comunitária, em 1982, na comunidade Alvorada. Figura 4. CE Jornalista Tim Lopes. Fotografia em tons neutros, tirada de baixo para cima, que mostra a fachada moderna e institucional de um edifício escolar. No topo da fachada, o nome CE Jornalista Tim Lopes está escrito em letras azuis e grandes sobre a estrutura branca. A arquitetura é marcada por um longo painel vazado de cor cinza, que oferece ventilação e sombreamento. O acesso ao prédio é feito por portões de metal e uma rampa de acessibilidade. A construção é de estilo funcional e sóbrio, típica de edifícios públicos. Fonte: não informada, sem data. Há equipamentos de saúde localizados no entorno do complexo. Em 2008, de acordo com o censo realizado pelo governo do estado, 12 desses equipamentos eram os mais utilizados pelos moradores do complexo. 8 são públicos e 4 privados. No entanto, apenas 5 equipamentos estão localizados dentro do complexo, sendo 4 postos do Programa de Saúde da Família, PSF, situados no Morro do Adeus, no Alemão, em Nova Brasília e na Baiana. Há também no Itararé uma unidade de pronto atendimento, UPA, obra da primeira fase do PAC realizada pelo governo do estado. A administração dessa UPA será feita pelo município do Rio de Janeiro. Figura 5. UPA. Fotografia colorida, tirada em um dia ensolarado com céu azul, que mostra a fachada de uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas. O edifício é amplo, de cor predominantemente branca, com uma cobertura metálica azul escura. A fachada é linear e apresenta faixas de brises, ou ventilação horizontais, de cor clara. Palmeiras tropicais estão plantadas na frente do prédio, ladeadas por arbustos. O letreiro da unidade de saúde, identificado como UPA 24H, é visível na parte superior da fachada. A arquitetura é funcional, com foco em linhas horizontais. Fonte: EMOP. Sem data. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, que atende a região, atua por meio de 7 programas dentro das comunidades,
prestando atendimento assistencial a crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e famílias residentes em comunidades de baixa renda, garantindo a eles promoção social. Conforme levantamento realizado pelos jovens pesquisadores no PAC Fase 1, no Alemão atuam 64 organizações. A maioria delas, 18, situa-se na subcomunidade da Grota, 7, seguida por Itararé, 6, e Fazendinha, 5. Apesar de existir pelo menos uma organização em cada uma das 12 subcomunidades. No universo das 64 organizações mencionadas, existem 17 sediadas em bairros do entorno, Engenho da Rainha, Inhaúma, Olaria e Ramos. A atuação dessas ONGs é ampla, predominando aquelas voltadas para a cultura e lazer, além de algumas direcionadas para o meio ambiente ou questões de educação e alfabetização de adultos. O trabalho das ONGs no território, nos diversos campos de atuação, é respaldado pelos moradores. A maioria, 62%, afirmou conhecer o trabalho exercido pelas referidas organizações e o classificou como bom, enquanto 22% acreditam que seja razoável. Apenas 8% dos moradores abordados ainda desconhecem o trabalho desenvolvido por elas. Infraestrutura. Abastecimento de água. O Complexo do Alemão, particularmente algumas de suas comunidades, sofre com a baixa oferta e/ou qualidade de serviços básicos. De acordo com o censo de 2008, quase a totalidade dos domicílios entrevistados do Complexo do Alemão tem acesso à rede geral de água, 96,4%, sendo a maior parte feita por rede oficial com ligação interna, 66,7%. Esse percentual é mais baixo do que o observado para o município do Rio de Janeiro, onde o acesso à água por meio de rede geral oficial, com ligação interna, é de 96,3%. Na comunidade de Mineiros Matinha, o percentual de domicílios com acesso à rede geral de abastecimento de água com ligação interna é expressivamente menor que a média do complexo e das outras comunidades, 10,1%. O acesso à água por rede oficial com ligação externa responde por 28,5% dos domicílios e, por outros meios, por 1,7%. Entre eles estão as redes não oficiais, as bicas, os poços e as nascentes nas propriedades. Figura 6. Moradora carrega água em balde pelas escadas da comunidade. Fotografia colorida que captura o esforço cotidiano de uma moradora subindo uma longa e íngreme escadaria na comunidade. A mulher, vista de costas, está vestindo uma blusa estampada e uma saia jeans clara. Ela sobe a escada com passos firmes, carregando um balde de plástico colorido em uma das mãos. Os degraus da escadaria são largos, mais irregulares, e parecem ser de concreto desgastado, com detalhes pintados em tons de verde-água. O ambiente ao redor é de vielas apertadas, com casas de alvenaria e paredes desgastadas, sublinhando a dificuldade de acesso e o esforço físico necessário para tarefas básicas. Fonte: Voz das Comunidades, sem data. Energia elétrica. A maior parte dos domicílios entrevistados tem acesso à energia, 96,8%, embora boa parte não a obtenha por meio da rede oficial. Ao compararmos o acesso nessas comunidades com o observado no município do Rio de Janeiro, onde praticamente 100% dos domicílios estão conectados à rede oficial, percebe-se que os domicílios entrevistados encontram-se em situação precária. Pavimentação. A pavimentação da área ainda é deficitária. Apenas 35,2% dos domicílios contam com ruas pavimentadas, enquanto 42,3% têm ruas parcialmente pavimentadas e 15,8% não dispõem desse serviço. O acesso às residências pode ocorrer pela rua onde passam os carros, 29,9%, rua de pedestres, 25,7%, escadarias, 22,9%, becos, 16,9% ou por ruas muito íngremes, 2,2%. A iluminação pública também é deficitária e bastante diferenciada entre as comunidades.
Aproximadamente 22,4% não têm iluminação pública e 13% não contam com esse serviço. Na comunidade de Mineiros Matinha, cerca de 30% dos domicílios não têm nenhum tipo de iluminação ao redor. Figura 7. Comunidade da Grota. Fotografia aérea e colorida que oferece uma vista panorâmica e elevada da comunidade da Grota, uma das favelas do Complexo do Alemão. O quadro é preenchido por uma vasta e densa mancha de moradias, predominantemente de tijolo aparente e telhados de chapa metálica ou laje, subindo pela encosta do morro. A ocupação é extremamente adensada, com vielas estreitas sendo os únicos espaços abertos visíveis entre as construções. A área é cercada por vegetação nos topos dos morros, e a foto captura a intensa verticalização e a complexa topografia da comunidade. Fonte: não informada, sem data. Esgotamento sanitário. O censo elaborado pela Lisan para o governo do estado no ano de 2008 também traz informações sobre o destino do esgoto. Entre os domicílios entrevistados, 92% afirmam que o destino do esgoto é a rede geral. A proporção de domicílios que destinam o esgoto de forma incorreta é pouco expressiva. Menos de 3% responderam que o esgoto é lançado em vala a céu aberto. Também não é alta a proporção de domicílios com esgotamento direcionado para a rede pluvial, fossa rudimentar, rios, lagos, mar ou fossa séptica. Segundo o relato dos moradores, foram os mutirões do complexo que iniciaram a execução da expansão da rede de esgotamento sanitário em diversos pontos das comunidades. Figura 9. Esgoto a céu aberto. Fotografia colorida que documenta a precariedade do saneamento e das vias de acesso. A imagem foca em uma escadaria de concreto rústico e desgastado que sobe entre as construções. No meio da escadaria e na sua base, corre uma vala de água suja com lodo e detritos, indicando a falta de um sistema de drenagem adequado. A escadaria é ladeada por muros de alvenaria inacabados ou danificados, com tijolos aparentes e resíduos, e o ambiente ao redor é de terra batida, com vegetação rasteira. A cena ilustra o risco de saúde e a degradação ambiental causados pelo saneamento básico deficiente. Fonte: Voz das Comunidades, sem data. Resíduos sólidos. A destinação do lixo produzido ocorre na maior parte das 12 comunidades. Ele é recolhido pelo Serviço de Limpeza da Prefeitura, 41,2%, por caçamba da Prefeitura, 36,1%, e pelos garis comunitários, 16,8%, sempre através da Conlurb. Destinos inadequados, como terrenos baldios, ruas, rios, lagos ou mar, foram relatados em muitos domicílios. Nas comunidades de Casinhas, 9,3%, e Esperança, 5,3%, um percentual expressivo de domicílios destina o lixo dessa forma. Apesar dos dados sugerirem condições mais satisfatórias para o tratamento do lixo, observa-se em campo uma realidade bastante distinta, em que o lixo é visivelmente abandonado em locais inadequados. Na maior parte dos domicílios do complexo, o lixo é coletado 3 vezes por semana, 52,7%. Ainda podemos destacar áreas dentro da comunidade onde são identificados grandes lixões, que vêm se acumulando ao longo de mais de 20 anos e que ficam em algumas áreas bem próximos às portas das casas dos moradores. As reclamações são constantes, inclusive com reportagens em jornais como o Voz das Comunidades, que circula em diferentes favelas cariocas. Figura 10. Lixo na porta do comércio. Fotografia colorida que documenta um grave problema de acúmulo de lixo em um espaço público, possivelmente na porta de um comércio ou em uma viela. A imagem é dominada por uma enorme pilha de resíduos composta por sacos plásticos, muitos azuis, caixas de papelão e lixo doméstico solto. O lixo se espalha pelo chão, indicando a falha na coleta ou o descarte inadequado. No fundo, há uma escadaria e paredes com grafites. O volume do lixo é tão grande que bloqueia a passagem e cria risco sanitário. Fonte: Voz das Comunidades, S.D. Figura 11. Novos contenedores colocados pela Conlurb.
Fotografia colorida que mostra a intervenção da Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, na gestão de resíduos. Vários contêineres de lixo grandes e metálicos, de cor cinza escura, estão alinhados na calçada. Funcionários da Conlurb, alguns vestindo uniformes laranjas de segurança, estão presentes no local. Um caminhão de lixo laranja e azul da Conlurb está parado ao fundo. Os contêineres e a presença dos trabalhadores contrastam com a parede grafitada à esquerda, indicando um esforço de formalização e melhoria no sistema de coleta de lixo. Fonte: não identificada, 2024. Acesso e mobilidade urbana. O acesso ao Complexo do Alemão dá-se prioritariamente por serviços de van para as áreas não formais e por ônibus para as áreas formais. Há disponibilidade de trem e metrô próximos ao complexo. No entanto, apesar desses serviços, o sistema de transporte do complexo é precário, restringindo-se às áreas formais. O teleférico, inaugurado em dezembro de 2010, representou um enorme avanço no sistema de transporte da região. Ele oferecia acesso a 5 comunidades do complexo: Adeus, Baiana, Itararé, Alemão e Fazendinha, reduzindo o tempo gasto pela população de 2 horas para 17 minutos entre Bom Sucesso e a última estação, a Fazendinha. Porém, encontra-se paralisado desde 2016 e há promessas do governo do estado de retomar o serviço em breve. Inclusive, as estações do teleférico estão sendo reformadas. Figura 12. Teleférico, alemão. Composta por 2 imagens que fornecem uma visão dupla da infraestrutura do teleférico do Alemão, mostrando sua operação e manutenção. A primeira revela a escala da infraestrutura na estação de manutenção, onde dezenas de cabines, brancas e azuis, estão alinhadas em repouso sob uma estrutura metálica coberta, com seus reflexos simétricos projetados no chão molhado. Em contraste, a segunda imagem captura a funcionalidade do sistema em ação, com uma cabine em movimento suspensa pelos cabos sob um céu azul. Essa cabine atravessa a paisagem urbana do Complexo do Alemão, permitindo uma vista aérea da vasta e densa área de casas e edifícios comerciais abaixo, enquanto o fundo é emoldurado pelas montanhas e pelo horizonte da cidade. Fonte: Revista Exame, S.D. Áreas de risco. As principais áreas de risco no Complexo do Alemão incluem a Nova Brasília, devido à sua geografia de becos e vielas, e a Zona do Medo, no Beco da Mamona, em razão do perigo de deslizamentos e da instabilidade do solo. Zona do Medo, Beco da Mamona. É uma das áreas mais críticas devido ao alto risco de deslizamentos. O solo cede com as chuvas, causando rachaduras em casas, desabamentos de barrancos e escadas, além de alagamentos. Parque Everest. Esta localidade também apresenta áreas de risco de deslizamento, com rachaduras em casas e medo constante de alagamentos. Há riscos também relacionados à precariedade da infraestrutura. Em algumas áreas, a falta de serviços básicos de saneamento e coleta de lixo agrava a situação, com depósitos de lixo que podem contribuir para a instabilidade do solo. A geografia de algumas áreas dificulta o acesso, especialmente em dias de chuva, quando o local pode se tornar mais vulnerável. Desde a época das obras realizadas com os investimentos do PAC, entre 2008 e 2016, várias áreas foram identificadas como sendo de risco médio e baixo, sujeitas a deslizamentos. Dezenas de moradias foram relocadas pelo governo do estado após negociação, principalmente no Morro do Adeus. O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Periferias, lançou um projeto de identificação das áreas de risco. Em debate com lideranças e com a prefeitura, a proposta é a elaboração de um plano comunitário de prevenção de riscos, contando com técnicos e, especialmente, a mobilização dos moradores das áreas em risco. A GeoRio elaborou um mapa com a identificação, por meio de cores, dos riscos que o complexo sofre. Figura 13. Mapa da Defesa Civil do Rio de Janeiro. Mapa aéreo da Defesa Civil sobreposto ao Complexo do Alemão, que identifica as áreas de risco e os pontos de apoio em caso de emergência.
A maior parte do mapa é dominada por manchas de cor que classificam o risco geotécnico. Vermelho indica alto risco. Essas áreas se concentram nas encostas mais íngremes e densamente construídas. Amarelo indica médio risco. Verde indica baixo risco. A legenda do mapa lista os pontos de apoio, P1 e P4, e os locais das sirenes de alerta, S1 e S2, sublinhando o planejamento de emergência e a vulnerabilidade da comunidade. Fonte: Voz das Comunidades, sem data. Figura 14. Casa em risco de desabamento na comunidade das Palmeiras. Fotografia colorida que documenta o perigo de desabamento em uma moradia na comunidade das Palmeiras. Em primeiro plano, uma casa simples de cor amarela está precariamente construída, com seu pavimento inferior exposto e parcialmente destruído. A estrutura de concreto está rachada e o solo abaixo se desintegra em uma pilha de lixo e detritos, ilustrando a erosão e a instabilidade da encosta. A área é cercada por vegetação tropical, bananeiras e grama alta, e ao fundo, a vasta comunidade se estende pela colina. A imagem enfatiza o alto risco estrutural e ambiental da ocupação. Fonte: Voz das Comunidades, sem data. Habitação. A ocupação do Complexo do Alemão por favelas originou-se de núcleos de casebres de madeira ou pau a pique na década de 1920. Do lado de Olaria, algumas ruas já haviam sido abertas aos pés do morro, em direção à parte mais alta, no local que posteriormente seria conhecido como Morro do Alemão. Do lado de Inhaúma, houve um loteamento feito pela firma A Propriedade, S.A., com ruas que hoje dão acesso à Rua Canitar. Entre as décadas de 1940 e 1970, a maioria das glebas restantes da Fazenda Camarinha foi vendida para empresas industriais e também para uma antiga associação de moradores. Em parte das áreas vendidas, instalaram-se fábricas como Skol e Poesie, que depois foram invadidas e ocupadas com moradias precárias. De acordo com depoimentos de antigos moradores, a implantação dessas indústrias trouxe para a região um grande fluxo de famílias em busca de oportunidades de emprego nessas fábricas. Já no Morro do Alemão, as ocupações irregulares surgiram na década de 1950 e, segundo relatos de moradores, ocorreram em função da construção do aeroporto do Galeão. A partir da década de 1970, houve despropriação pelo governo de alguns lotes anteriormente vendidos às indústrias, que então foram incorporados à área de favelas ou utilizados para a construção de equipamentos urbanos e conjuntos habitacionais. Com as obras do PAC Favelas no Complexo do Alemão, a partir de 2008, diversos condomínios foram construídos, como Itaoca 1833, Itaoca 1174, Poesie, Morro do Adeus, entre outros, totalizando 910 apartamentos entregues até o ano de 2016. Posteriormente, novas obras foram realizadas para mais moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Governo do Estado. Em junho de 2025, o Governo do Estado do Rio de Janeiro entregou 175 unidades habitacionais no Complexo do Alemão. Essas moradias fazem parte de um total de 935 unidades prometidas para 2025 e atenderam famílias que aguardavam desde 2010. Figura 15. Condomínio Itaoca 1833. Fotografia aérea que mostra uma intervenção de urbanização planejada, o condomínio Itaoca 1833, em contraste com o seu entorno industrial e residencial. O condomínio é composto por blocos de apartamentos modernos e padronizados, em tons de laranja e bege, dispostos em um formato organizado, com ruas internas curvas, calçadas e áreas verdes. Ao lado do condomínio, há uma área de lazer com um campo de futebol e um edifício baixo com um telhado colorido. O restante da paisagem é dominado por grandes galpões industriais e casas mais antigas da comunidade, destacando a inserção da nova arquitetura planejada no tecido urbano pré-existente. Figura 16.
Unidades no Morro do Adeus. Fotografia colorida de um conjunto habitacional popular de múltiplos andares no Morro do Adeus. A arquitetura é de blocos altos e uniformes, caracterizados por uma paleta de cores fortes, faixas verticais em verde-limão, branco e laranja ou vermelho, pintadas na fachada. O conjunto se destaca no ambiente com seu design simples. Há uma área de convivência e um caminho pavimentado em primeiro plano, ladeados por muros e uma caixa d'água elevada, sugerindo um projeto de reassentamento e urbanização vertical. Figura 17. Unidades entregues em 2025. Fotografia colorida que mostra uma encosta em processo de intervenção e construção. O lado esquerdo é coberto pela densa ocupação de casas de tijolo aparente. O lado direito é uma grande área de morro terraplanada e revegetada com caminhos e taludes gramados que sobem a colina. No topo do morro, uma grande estrutura de concreto está em construção, possivelmente um novo prédio ou reservatório. Na base da área gramada, um bloco de apartamentos novos em tons de laranja aparece, indicando que a área de alto risco foi estabilizada e está sendo utilizada para novas construções habitacionais. Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem data.